Na quinta-feira nós estivemos acompanhando o pastor Edson numa homenagem que ele recebeu o diploma de cidadão da Grande BH. Embora sendo de Neves, recebeu ali o diploma de cidadão de BH oferecido por um vereador amigo dele. Por que eu estou dizendo isso, né? É porque quando eu me assentei em uma das cadeiras, um pastor que faz parte de um grupo de pastores da nossa CBN, da velha guarda, ele se aproximou de mim, me cumprimentou e disse assim: pastor, eu tenho assistido às lives, né, da igreja de vocês, parabéns, né, pelo desenvolvimento dos cultos, dos cânticos, da palavra. Isso nos trouxe uma grande alegria, né, por sabermos que, de uma maneira direta, não apenas pessoas não crentes, mas também ovelhas e pastores têm sido edificados através das nossas transmissões. Então, você que nos acompanha nas redes sociais, que Deus esteja lhe abençoando, especificamente no YouTube, né? E que você possa também compartilhar o nosso culto. Nós queremos trazer uma palavra para os irmãos em cima de uma experiência, digo eu assim, conhecida de todos nós, mas eu tenho certeza que Deus nos levará a uma perspectiva diferente. Se encontra em Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14. Quantos creem em milagres? Amém? Quantos creem no Deus Todo-Poderoso? Uma das características de Deus é que Ele é onipotente. Significa o quê? Que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso que no Salmo 90, Moisés reconhece que antes que houvesse céus, terra, enfim, que tudo fosse criado, diz Moisés, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Então Deus, Ele é antes de todas as coisas. Aqui nós temos então, irmãos, uma experiência, né? Êxodo capítulo 14, versículos, nós vamos ler os versículos 13 em diante, para você ter uma melhor compreensão da palavra do Senhor. Quem encontrou, diga assim, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Estamos juntos na leitura, sim ou não? Êxodo 14, 14. Diga comigo assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos ler juntos? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vamos ler juntos? E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Diga assim: Senhor Deus, eu creio na verdade da tua palavra. Fala o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, o tema da mensagem nessa noite que eu gostaria de compartilhar com os amados é: o que fazer quando chegamos no limite? Você pode falar comigo? Diga comigo assim: o que fazer quando chegamos no limite? Veja bem, irmãos, que Deus havia dito a Abrão que faria dele uma grande nação. E todos nós sabemos da história que aquele povo de Israel foi parar no Egito, e nós sabemos também que, segundo nós temos em Gênesis capítulo 46, versículo 27, 70 pessoas chegaram ao Egito. E aquele povo de Israel, ele foi crescendo, conforme a promessa de Deus, ele foi se avolumando no Egito. E o crescimento do povo de Israel no Egito
o rei Faraó percebeu que ali poderia ter um gargalo no seu ministério real. Ele começou a temer aquele crescimento. No entanto, uma das ordens de Faraó foi que matasse todos o sexo masculino. E ele trouxe uma pesada mão de obra para o povo de Deus. Conforme nós temos em Êxodo, no capítulo 3, nós percebemos que aquele povo chegou a um extremo que eles começaram a clamar a Deus. E Deus vem então a Moisés e diz assim: Moisés, o clamor do meu povo chegou à minha presença, eu vou descer e eu vou livrar o meu povo. Então percebemos, irmãos, que tudo que estava ocorrendo com o povo de Israel, Deus estava ciente, Deus estava a par, Deus estava presente na história do povo de Israel. Eles chegaram ali, 70 pessoas começaram a crescer, de tal maneira que Moisés ele foi confrontar Faraó, e você já sabe das pragas que Deus mandou, até que Faraó permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. Quando eles saíram, irmãos, conforme nós temos em Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, eles eram 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Então estima-se aí 1 milhão de pessoas. Então eles cresceram numericamente de uma maneira tão maravilhosa, porque Deus havia dito que faria de Abraão uma grande nação. Obviamente, né, se estendeu a nós, se tornou nosso pai na fé. Eles ficaram ali mais de 400 anos, 430 anos no Egito. E naquele tempo Deus começou a agir na vida do povo de Israel e eles saíram. Faraó, ele então permitiu que o povo de Israel saísse. Deus tinha uma finalidade assim: deixe meu povo ir para que me preste culto, para que adore ao Senhor. E aquele povo de Israel então saiu do Egito. Mas quando eles saíram do Egito, parece que um rompante apareceu em Faraó. Parece que de repente ele começou a cogitar: o que eu estou fazendo? E ele pega a sua comitiva, pega os seus homens, pega os seus soldados, e ele vai atrás do povo de Israel. Veja que, irmãos, quando o povo de Israel, eles olham para trás, ali estava Faraó e a sua comitiva. À frente do povo de Israel estava ali o Mar Vermelho, os lados, as rochas. Então eles estavam como que comprimidos. Eles chegaram a um limite geográfico em que eles já não tinham mais para onde ir. E aí nós percebemos que, diante daquilo que estava acontecendo, o povo de Israel começou a se inflamar contra Moisés. O povo de Israel começou a se lembrar das cebolas do Egito, começou a se lembrar dos sepulcros que existiam ali no Egito. E Moisés, então, como líder espiritual, como aquele que Deus levantou para tirar o seu povo do Egito, Moisés ele vai falar com Deus. E quando Moisés fala com Deus, então Deus traz a Moisés o que nós lemos aqui: diga aos filhos de Israel que marche. Não é para retroceder, porque se retroceder, os inimigos vão prevalecer. Se eles forem para as montanhas, eles vão ser alcançados. Então diga aos filhos de Israel que marchem. Eles chegaram no limite, mas naquele limite, irmãos, veja que Deus olha para Moisés, e Moisés tinha algo em sua mão. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. O que nós queremos trazer aqui para nós nessa noite, irmãos, é que, semelhantemente ao povo de Israel que chegou no limite, em que olhava de um lado a outro e não via nenhuma solução aparente, aquele povo se sentia comprimido. Muitas vezes nós estamos assim também. Muitas vezes nós chegamos no nosso limite, limite emocional, limite espiritual, limite físico. Muitas vezes nós estamos no limite. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo nos dias de hoje: estou no meu limite da paciência. Qualquer coisa que as pessoas falam comigo, já estou brigando, já estou no limite. Talvez você esteja aqui nessa noite sentindo assim no limite das suas forças, no limite das suas perspectivas, no limite da sua fé, no limite do seu alcance.
E ao mesmo tempo você está diante de um limite existencial. Talvez você esteja aqui olhando para trás e você vê apenas os demônios, Satanás com a sua comitiva, tipificados ali por Faraó e seus exércitos. O seu exército, talvez você esteja vendo apenas esse levante do inimigo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Talvez você no seu limite olha e você percebe um cenário totalmente catastrófico, totalmente terrível. Irmãos, viver no limite não é um privilégio só nosso, entre aspas, mas muitos, não apenas o povo de Israel, estiveram vivendo no limite. Por exemplo, Noé, na pregação do Evangelho, viveu no limite, mas no limite da sua existência, ele estava construindo a arca em obediência a Deus. Abraão, ele chegou a um limite, estando no Monte Moriá, quando Deus pediu a ele para sacrificar o seu filho Isaque. Ele estava ali tudo preparado, o holocausto, seu filho sobre aquele holocausto, e ainda dizendo: pai, tudo está preparado, onde está o cordeiro? Ele chegou no limite, mas quando ele levantou o cutelo, o anjo do Senhor bradou dizendo assim: não faças tal, porque agora vejo que temes a Deus. Quando ele olhou no outro lado, lá estava um cordeiro entrelaçado. Davi, irmão, chegou no limite. O povo de Israel, nação de Israel, os soldados de Israel chegaram no limite. Quando Davi vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, ele se depara com aquele cenário que você já conhece. De um lado, um gigante de aproximadamente 3,10 metros de altura, proferindo palavras contra o Deus de Israel, e aquele povo, soldados ali de Saul, recuados, temendo. Mas Davi, percebendo o limite do povo de Israel, Davi pôde experimentar a ação sobrenatural de Deus. Que não era a pedra que ele lançou sobre o gigante, mas é o volume, é a velocidade, é a pressão que Deus colocou ali, trazendo a vitória sobre o povo de Israel, ou para o povo de Israel. Por que não dizer de Ana, sendo oprimida pela sua rival Penina, estéril, queria produzir um filho para o seu esposo Eucana, mas a esterilidade era um limite para ela. Mas no seu limite, ela vai para o templo, e lá ela derrama o seu coração diante do Senhor. E quando ela derrama o seu coração diante do Senhor, Deus traz uma solução para o problema de Ana, dando a ela muitos filhos. Elias, o profeta de Deus, e que em 1 Reis capítulo 18 desafia os profetas de Baal, de fogo caindo do céu, mas ele chega no limite. Mas no limite de Elias, Deus levanta corvos para suprir as suas necessidades. No Novo Testamento, irmão, Jesus, ele chega no seu limite. E no limite de Jesus, ele chega até orar assim: pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E no limite de Jesus, na cruz, ele vai dizer: pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E como resultado, Deus ressuscita Jesus ao terceiro dia. Aleluia! Aquela mulher, irmãos, do fluxo de sangue, 12 anos, gastou os seus bens com os médicos, tudo que ela possuía, em busca de uma solução. Chegou no seu limite, mas no limite da sua existência, aparece Jesus no cenário, e ela começa a dizer para si mesma: se eu pelo menos tocar em Jesus, eu serei curada. Quando ela toca em Jesus, estando no seu limite, definhada pelo seu problema de saúde, mas quando ela toca em Jesus, quebrando paradigmas do Velho Testamento, Jesus para e você já sabe o resultado: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Amém? O apóstolo Paulo, irmãos, no limite da sua vida, nos seus complexos ou nas suas dificuldades, nas suas questões internas, porque tinha um espinho na carne que nós não sabemos o que era. Alguns dizem que era uma cegueira, outros dizem, enfim, cada um coloca um posicionamento, mas no limite ali do apóstolo Paulo, ele rogando a Deus que Deus arrancasse, tirasse dele aquele espinho na carne. Deus não tirou o espinho na carne, mas ele pôde ouvir a voz do Senhor dizer: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Talvez você esteja no limite, irmãos, e quantas reações nós esboçamos quando nós estamos no nosso limite. Algumas pessoas, elas optam por ficarem enclausuradas, encurraladas, num quarto escuro, aí já permitindo que a depressão esteja tomando conta. Alguns optam pelo isolamento, porque chegaram no limite, então acham que o isolamento é a solução. Mas não é a solução. Nós sabemos que aquele que se isola busca os seus próprios direitos, insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós devemos respeitar os limites da pessoa. Alguns irmãos, quando estão no limite, começam a culpar outras pessoas, começam a tentar encontrar um culpado por estar no seu limite. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o próprio Deus permite que nós cheguemos ao nosso limite para que possamos conhecer mais a Deus e para que Deus esteja também se descortinando mais diante de nós. Pode até parecer paradoxal, mas nós falamos aqui domingo retrasado que há situações que são prêmios de Deus, porque estarão cooperando para o nosso amadurecimento na fé, o nosso crescimento, a nossa dependência do Senhor. É no nosso limite, irmãos, que também encontramos reações tais como pessoas que se voltam mais para Deus, pessoas que buscam mais o Senhor, pessoas que estão interessadas a estarem se refugiando em Deus. As reações, elas são distintas. E nós ficamos nos perguntando, irmãos, o que eu não devo fazer quando eu estou no meu limite? O que nós não devemos fazer caso estejamos no nosso limite? Pergunte para o irmão que está na sala, fala assim: meu irmão, o que você não deve? Fala para ele assim, o que você não deve fazer quando você estiver no seu limite? O que eu não devo fazer quando eu estiver no meu limite, pastor? Irmãos, veja que esse povo experimentou um grande milagre. Esse povo experimentou aqui esse ato de Deus abrir o mar vermelho em duas partes e eles passaram a pés enxutos. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que no limite do povo apresentou uma solução é o Deus que está presente aqui também nessa noite, que no nosso limite Ele tem soluções cabíveis para cada um de nós. O mesmo Deus que fez com que o mar se abrisse em duas partes é o Deus que nós servimos, é o Deus que opera maravilhosamente, de forma tremenda, extraordinária nas nossas situações. Você não vai morrer no seu limite. Amém? Assim como o povo de Israel não morreu no seu limite, você não vai morrer no seu limite. Outra informação: o inimigo não vai prevalecer sobre você no seu limite. A circunstância não vai prevalecer sobre você no seu limite. Os problemas que você está vivendo, eles não prevalecerão sobre a sua vida no seu limite. Mas há uma coisa que nós não podemos fazer quando estivermos no nosso limite. Por mais difícil que seja, mas nós temos que aprender isso. O que é que eu não devo fazer, pastor? Primeiro, diga assim: eu não devo me desesperar. Primeira coisa que você não pode fazer, estar no seu limite, não se desespere. Há muitas pessoas que elas ficam desnorteadas, elas ficam desorientadas, elas ficam como alguém que não tem pastor, como alguém que não tem uma referência, como alguém que não tem onde se refugiar. No seu limite, meu irmão, não se desespere. Saiba que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente nas tribulações. No seu limite, tenta acalmar o seu coração, descansa o seu coração em Deus. Amém? Então o desespero pode abrir margens para outras situações. Que situações são essas? Segunda coisa que nós não podemos fazer quando estivermos no nosso limite, e o desespero pode produzir isso. O que é, pastor? Diga-me assim: eu não posso agir precipitadamente. Vamos falar mais uma vez? Diga assim: eu não posso agir precipitadamente.
O desespero, se ele ocupa a nossa alma, ele abre margem para que estejamos agindo de forma precipitada. Aquela forma precipitada é aquela forma impensada, aquela forma que você não parou, não orou, não buscou a direção de Deus, não viu o que Deus tinha para você naquela situação. Você está agindo por conta própria, está um desespero na alma, uma coisa, uma quietude no seu coração, e você age precipitadamente. Eu vou embora de casa, eu vou sair, eu vou chutar o balde, eu vou abandonar a vida cristã, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir a Deus. Isso é um ato precipitado. Nosso limite, aprendamos que nós não podemos desesperar, mas ele vai bater a nossa porta. O nosso limite, uma das primeiras coisas, quer seja no campo econômico, espiritual, físico, emocional, familiar, o desespero vai querer bater na nossa porta. Mas não se desespere. Você serve um Deus todo-poderoso, você serve um Deus que move céus e terra a nosso favor. Você serve a um Deus capaz de abrir portas onde não há porta aberta, capaz de fechar porta quando há necessidade de fechar porta. Você serve a um Deus que faz com que brote água onde não há água. Você serve a um Deus que move tudo a seu favor. Não se desespere. Portanto, não abra margem para agir precipitadamente. Não tome decisões precipitadas. Quantos casamentos estão sendo arruinados porque ora a mulher tomou uma decisão precipitada, ora o homem tomou uma decisão precipitada, os filhos às vezes saem precipitadamente. Pastor, isso é bíblico? Olha, o que fez o filho pródigo? No limite saiu de casa, pegou a sua herança, foi para um lugar longínquo, bem distante e tal, agiu precipitadamente, quebrou a cara, apanhou e depois voltou para a presença do pai, porque percebeu que ele tomou uma atitude precipitada. Não tomemos decisões precipitadas em nenhum aspecto da sua vida, da sua história. Não tome decisões precipitadas, decisões das quais talvez muitas pessoas elas nem retornam ao princípio, porque tem vergonha, porque não admitem que tomaram uma decisão precipitada. Elas acham assim: não posso voltar, isso é vergonhoso. Irmãos, se porventura nós tomamos alguma decisão precipitada, precisamos com humildade reconhecer que agimos equivocadamente, nos voltarmos para Deus e precisamos falar assim: Senhor, guia os meus passos, guia a minha vida. O que é que eu não devo fazer, pastor, no meu limite? Diga assim: eu não posso. Diga mais uma vez: eu não posso me desesperar, eu não posso agir precipitadamente, eu não posso abrir a minha boca para murmurar contra Deus. No nosso limite, irmãos, seremos tentados a blasfemarmos, a estarmos murmurando contra Deus. O que é murmuração contra Deus, pastor? É quando nós declaramos que Deus é insuficiente para nos atender nas nossas necessidades. Murmuração é quando nós achamos que o inimigo é mais poderoso do que Deus. É isso que o povo de Israel estava fazendo. Moisés, não existia sepulcros lá no Egito, as cebolas e etc. Irmãos, nós não podemos abrir a nossa boca para murmurarmos. Pelo contrário, abramos a nossa boca para reconhecermos com gratidão que se Deus nos sustentou até aqui, certamente aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia final. Se Ele nos guardou até aqui, Ele haverá de continuar nos guardando. Se Ele nos tem sustentado até aqui, Ele haverá de continuar nos sustentando. Se Ele está nos abençoando de todos os lados, Ele haverá de continuar nos abençoando. Queira o inimigo ou não, queiram as pessoas ou não, ninguém pode frustrar os planos de Deus para conosco. Amém? Não foi isso que Jó disse? Foi isso? No limite da vida de Jó ali, no limite. Você conhece bem a história. Tendo a sua prosperidade atingida, tendo a sua família dizimada, tendo ali a sua saúde comprometida, vivendo ali debaixo das acusações dos supostos amigos, a própria mulher ali não reconhecendo, né, que tudo fazia parte de um projeto de Deus, não tinha discernimento, mas ele passando por todas aquelas coisas.
você sabe muito bem. E ele disse assim: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queira o inimigo ou não, queiram as pessoas ou não, queiram os meus acusadores ou não, queiram aqueles que querem a minha ruína ou não, a minha derrota ou não, mas certamente os planos do Senhor jamais serão frustrados. Eu posso estar passando por um deserto, eu posso estar passando por um limite, eu posso estar passando por um momento difícil, mas isso é momentâneo, porque eu creio que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Não abra sua boca para murmurar. Por isso que a nossa camisa desse ano traz como tema o quê? Não reclame, clame. Vamos falar juntos? Não reclame, clame. Ao invés de abrir a boca para reclamar, murmurar contra Deus, abra sua boca para clamar ao Senhor, para buscar a Deus. Se você está no limite, se nós chegamos no limite, não vamos ficar desesperados, não vamos agir precipitadamente, não vamos abrir a nossa boca para a murmuração. Eu sabia que não ia dar certo, isso não vai dar certo nunca. Sabe, Deus é um Deus onipotente, repito. E como Deus onipotente, Ele pode fazer muito mais. Às vezes nós olhamos, parece que tudo está estiado, está seco, está tudo assim no deserto, está tudo. Mas Deus, Ele vê águas jorrando. Amém? Pastor, se são essas coisas que eu não devo fazer no meu limite, então o que que eu devo fazer? Já sinalizamos aqui o que é que nós devemos fazer. No nosso limite, em primeiro lugar, confiemos inteiramente em Deus. Amém? Diga assim: no meu limite, eu quero confiar inteiramente em Deus. Confie no Senhor sempre. Não abra mão da sua confiança. Por que que Moisés clamou a Deus? Porque Moisés confiava em Deus. Então no nosso limite nós vamos clamar a Deus: Senhor, estou vivendo esse momento, estou passando por isso, por aquilo, a minha família, a igreja, estamos numa situação dessa, não queremos desesperar, não queremos agir precipitadamente, não queremos murmurar, mas nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor, e nós sabemos que assim como o Senhor desceu e livrou o povo de Israel do Egito, o Senhor também haverá de descer e me livrar da situação que eu estou vivendo. Amém? Não há calabouço suficiente para nos manter isolados ali, porque o Deus que se lembrou de José lá no calabouço e o levou a ser abaixo de Faraó, um comandante lá no Egito, é o Deus que nós servimos. Ele não mudou. Então confiemos em Deus. Amém? Confiemos em Deus. Eu penso que nós precisamos aprender este princípio, irmãos. E essa confiança em Deus, ela vem através de um bom relacionamento com Deus. Ela vem através da oração. Ela vem através da leitura da palavra. Ela vem através de uma vida consagrada. Ela vem através de uma vida de intimidade, de aproximação de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos o caráter de Deus, que é bom, que é perfeito, que é honesto, que é poderoso, e assim Deus vai se descortinando diante de nós, e nós vamos crescendo a cada dia mais nessa confiança diante do Senhor. E ainda que todos venham dizer, não tem jeito, não tem como, mas você confia em Deus, e você vai dizer assim: eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que o Senhor é poderoso. Irmãos, isso é fato. Por isso que nós temos no Salmo 91, versículo 3, que Ele nos livrará o quê? Ele corta o laço do passarinheiro, Ele nos livra da peste perniciosa. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará direito do Senhor. O que eu vou dizer do Senhor? Vamos ler juntos, bem forte. Abra o seu coração, declara essa confiança em Deus. Vamos dizer junto: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, fala bem forte, e nele confiarei. Aleluia! Porque Ele é o que? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amém? No seu limite, no nosso limite, nos problemas
que nós estamos vivendo, naquilo que estamos relacionando, no que nós estamos passando, assim como estes homens que viveram no limite, confiaram em Deus, tiveram a solução do Senhor, o escape de Deus, tiveram o golpe da misericórdia de Deus, então confiemos em Deus. No nosso limite, irmãos, em segundo lugar, diga comigo assim: no meu limite, eu preciso confiar em Deus, e eu preciso aprender a ouvir a voz do Deus que eu sirvo. Você pode falar isso mais uma vez? Diga assim: no meu limite, eu preciso aprender a confiar em Deus, e eu preciso aprender a ouvir a voz do meu Deus. É isso que Moisés fez no limite. Quando ele fala com Deus, Deus fala com Moisés. No nosso limite, irmãos, ouçam-me bem nessa noite. Quando nós estamos no nosso limite, muitas vozes aparecem. Muitas vozes, tantas vozes. Muitas vozes, mas muitas vozes. Às vezes vem a voz da inconsciência, vem a voz da consciência, vem a voz de Beltrano, de Ciclano, de mais não sei quem. Muitas vozes aparecem, algumas com luz clara, de incentivo, de estímulo, de encorajamento, mas vem também muitas vozes que querem nos jogar para baixo, que querem piorar ainda mais a nossa condição, que querem nos prejudicar, que muitas vozes aparecem. Mas no meio de tantas vozes, existe uma voz que ela tem que ser inconfundível nas nossas vidas, que é a voz do Supremo Pastor das nossas almas. É você lá no recôndito do seu quarto, lá no seu aposento, lá no seu secreto, lá na sua casa, lá no seu particular. É você dizer: Deus, eu estou no meu limite. E pare para você ouvir a voz de Deus, as diretrizes, as orientações de Deus. Porque quando Ele fala, nos diz o salmista que a sua voz é poderosa, é tão poderosa que quebra os cedros do Líbano. Não tem nada resistente que não se esmiuça diante da voz do Senhor. Não há um coração petrificado que não quebra diante da voz do Senhor. Quando nós paramos e ouvimos a voz de Deus, Moisés vai dizer: Senhor, sabe, esse povo está clamando, está reclamando, está murmurando. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, pois o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que mensagem! Que mensagem, irmãos, tão apropriada para um momento tão desesperador, para um momento tão difícil vivido ali pelo povo de Israel. Ouçamos a voz de Deus. Amém? Talvez você não tenha parado para ouvir a voz de Deus, mas pare para ouvir a voz de Deus. Nós temos um advento presente hoje, que muitos profetas, profetinhas têm aparecido nas redes sociais, se autodenominando tanta coisa. E as pessoas, às vezes, nos seus limites, elas têm procurado, sabe, nas redes sociais. Às vezes liga: o que você tem para me revelar? O que você tem para falar a meu respeito? As pessoas querem ouvir a posição, as vozes de tanta gente. Mas o que nós precisamos fazer é pararmos e ouvirmos o que Deus tem para falar conosco diretamente. Porque quando o Senhor fala conosco, a voz de Deus não vem repleta, não vem repleta de confusão, porque Deus não é Deus de confusão, é um Deus de clareza, é um Deus que traz luz. Ouçamos a voz de Deus. Amém? Se nós confiarmos em Deus, se nós ouvirmos a voz de Deus, não vamos desesperar, não vamos nos precipitar, não vamos murmurar. E o terceiro ponto: o que eu devo fazer, pastor, então, no meu limite? Diga comigo assim: eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu sei que a minha urgência, irmãos, não vai mudar o caráter de Deus. O meu desespero não vai mudar a ótica de Deus. Eu preciso entender que Deus agirá no tempo certo
e na medida certa. Porque Deus não tarda e nem falha. Ele age no tempo certo. É um maná que cai diariamente, dentro da proporção que nós precisamos. É a suficiência de Deus que vem na proporção em que nós precisamos. Então nós precisamos aprender a esperar em Deus. Salmo 40, versículo 1, o que está escrito lá? Esperei o quê? Está fraco, né? Vamos dizer juntos? Esperei com paciência no Senhor. Está projetado aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim o meu ouvido e ouviu o quê? E ouviu o quê? É a minha murmuração? Ele ouviu o meu clamor. E quando Ele ouve o nosso clamor, versículo seguinte, olha o que acontece. Você toma posse dessa palavra, sim ou não, nessa noite? No seu limite, tirou-me de um lago horrível. Quantas vezes estamos num lago horrível, mergulhado em situações assim, que tem nos colocado nos limites, livrou-me de um lago horrível, mas o quê? De um charco de lodo, de um lugar escorregadio, de um lugar vulnerável. Ele me arrancou de lá e fez o quê? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés, os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É o que Deus fará, é o que Deus faz no nosso limite. Essa última parte fala assim: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, porque estarão vendo o agir de Deus nas circunstâncias vividas por todos nós. Amém. No nosso limite, confiemos em Deus, ouçamos a voz do Senhor, esperemos em Deus. E para terminar, diga comigo assim: no meu limite, já falamos aqui, o que nós precisamos fazer? Qual que é o resultado de tudo isso aí? Precisamos descansar em Deus. Diga comigo assim: eu preciso descansar em Deus. Se eu descanso em Deus, irmãos, certamente as minhas ansiedades, os meus limites, os meus conflitos, os meus problemas, as minhas angústias não estarão me roubando a capacidade de dormir. Porque o salmista assim nos diz: deito-me e logo pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deus nos sustenta se nós descansamos em Deus. O que eu quero dizer nessa noite é que o seu limite, o nosso limite, não é o nosso fim. O nosso limite não estará nos eliminando, mas o nosso limite abrirá um espaço para Deus se manifestar poderosamente nas nossas vidas. Quem vai ficar envergonhado é o inimigo. Quem vai perecer é o inimigo. Quem vai perecer são aqueles que projetam mal contra nós. Eles irão perecer, mas nós teremos da parte de Deus a execução do plano de Deus. E qual foi o resultado, pastor, desta experiência vivida pelo povo de Israel em Êxodo, cujo título do livro é proporcional, porque Êxodo é saída. Qual foi o resultado de tudo isso, pastor? É só você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, que após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, quando clamou Moisés, o povo de Israel, e lá eles entoaram o cântico ao Senhor, reconhecendo a sublimidade do poder de Deus, a ação de Deus, o poder do Senhor, a forma que Deus agiu. Eles estiveram enaltecendo o nome do Senhor. Que cântico maravilhoso. Abra Êxodo capítulo 15 depois e leia na sua casa. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Não sei como você está vivendo, o que você tem passado, mas eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Quando estamos no nosso limite, precisamos também selecionar as pessoas das quais nós queremos que estejam andando conosco, nomeando pessoas que estarão nos abençoando, pessoas que estarão somando conosco.
pessoas que estarão nos sinalizando soluções, agentes de Deus para nos abençoar. Amém? Será que você pode dar uma pessoa que está ao seu lado? Eu queria chamar o ministério de louvor. Nós vamos entoar uma canção ao Senhor. Esse canto que diz assim: Ele não vai nos deixar. É um Deus presente, é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos agora, cubra a sua cabeça. Você que está na sua casa, talvez você esteja no seu limite nessa noite. Mas o Deus que age nas nossas vidas, estando no topo ou no vale, é o Deus que está presente também na sua vida. Ore pelo irmão que está ao seu lado agora. Abençoe a vida dele. Senhor, vem com as tuas mãos poderosas. Assim como o Senhor estendeu as mãos sobre o povo de Israel, estava no seu limite. Nessa noite, Pai amado, nós colocamos agora a igreja do Senhor aqui presente. Quantos de nós temos dito: estou no meu limite? Quantos de nós estamos vivendo situações das quais temos falado: estou no limite? Mas ensina-nos, ó Pai, a aprendermos a depender do Senhor no nosso limite. Ensina-nos, ó Deus amado, a entendermos o tempo do Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o Senhor enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso, ó Deus, nós abençoamos agora cada vida, cada irmão, cada irmã. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai amado, renova as nossas forças, renova o nosso coração. É a tua palavra que nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque esperam no Senhor. E nós esperamos em Ti, nós esperamos no Teu mover, nós esperamos no Teu agir. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Ó Deus, sabemos que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas quanto a nós faremos menção do nome do Senhor, porque nós entendemos, ó Pai amado, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, segundo o poder do Senhor que opera nas nossas vidas. Portanto, Deus, em nome de nessa oração conjunta que estamos fazendo aqui, ó Deus, carregando as cargas uns dos outros, ó Pai, renova, Senhor Deus, os nossos corações, renova o nosso ânimo na Tua presença, renova a nossa fé diante do Senhor, renova a nossa visão diante do Senhor, renova a nossa perspectiva diante do Senhor. Possamos ver além dos nossos olhos oftalmológicos, que possamos ver com os nossos olhos da fé, e que possamos contemplar, Deus, a ação do Senhor, o agir do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e no nosso limite, Deus, o Senhor é o Deus que não nos abandona, o Senhor é o Deus que não nos desampara, mas o Senhor é o Deus que, assim como disse para Moisés: Moisés, pega agora a tua vara, fende as águas. O Senhor é o Deus que nos traz soluções cabíveis, porque o Senhor pode subverter a natureza a nosso favor. Ó Deus, o mundo cósmico está diante do Senhor, a natureza, toda a criação, ó Deus, tudo está diante do Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas, tudo pertence a Ti, as nossas vidas pertencem a Ti. Ó Deus, o Senhor é o dono da vida e da morte, o Senhor é poderoso. E nessa noite, Deus, nós estamos transmitindo uma palavra para pessoas que estão no limite, Senhor, no limite da fé, no limite da esperança, no limite, ó Deus, das suas convicções, no limite das suas perspectivas, no limite da visão, no limite da situação, no limite, Pai amado. Mas em nome de Jesus, quando nós chegamos no nosso limite, quando nós chegamos no nosso limite, Pai,
nós nos reencontramos com Deus ilimitado. Nós nos reencontramos com Deus que vem a nosso favor, como foi a favor da nação de Israel, e nos traz o escape. Por isso está escrito na tua palavra que o Senhor não nos prova além da capacidade que nós temos de suportar, mas juntamente com a provação o Senhor nos dará o escape, porque o Senhor é poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, no nosso limite, Pai, não permita que murmuremos, não permita que venhamos agir desesperadamente, precipitadamente. Não permita, Deus, que venhamos negociar as nossas convicções, barganhar a nossa fé. Não permita, Senhor Deus, que venhamos deixar, ó Deus amado, o serviço do Senhor, aqui que o Senhor tem nos chamado a fazer, mas que possamos, ó Pai, os nossos corações confiantes em Ti, ouvindo a Tua voz e esperando no mover do Senhor, que possamos descansar nos Teus braços, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh, aleluia. Diga, irmão, sim, meu irmão, você está abençoado em nome de Jesus. Dê um abraço nele, deixa a unção de Deus estar sobre a sua vida. Toma posse desse irmão nessa noite e cantemos ao Senhor nessa noite, aleluia. Louve ao Senhor, aleluia. Agora você tem mais uma razão para abrir o seu coração e cantar esse canto. Deixa o Rei do meu ser a rocha para onde eu corro, oh, aleluia. A fonte onde Glória eu bebo, Ele é minha canção. Deixa o Rei do meu ser a sombra onde eu me escondo, resgate da minha vida, Ele é minha. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Tu és bom, Declare isso nessa noite.
vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, porque o Deus de Israel está neste lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos assentar. Louvado seja. Coloca a mão assim do lado do seu coração assim. Eu ainda quero fazer mais uma oração a Deus. Senhor, o Senhor sabe da nossa estrutura e sabe que nós somos pó, mas a glória do Senhor habita nos nossos corações. E nesse momento, Deus, a minha oração ao Senhor é para que o Senhor venha renovar cada coração diante de Ti. Ó Deus, venha com o Teu sopro soberano, renova, ó Deus, o coração deste irmão, desta irmã. Ó Deus, e que se há porventura qualquer mazela que queira ocupar o coração, Senhor, algo que não glorifica o Teu nome, que o Senhor possa arrancar, Senhor. E que sobre este coração e neste coração, Pai, possa estar repousando os tesouros celestiais. E que este irmão, esta irmã, ó Deus, que porventura de repente se encontram no limite, Pai, que cada um possa arrancar do bom tesouro do coração as pérolas da Tua palavra, e revigora, ó Deus, as nossas forças. Pois sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor é poder, ó Deus, e é debaixo dessa palavra tão maravilhosa que nós ministramos agora, Pai, em nome de Jesus. Tristezas, angústias do inferno, que saiam em nome de Jesus. Sentimento de derrota, sentimento suicida, sentimento, ó Deus, de vazio no coração, que saia nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós oramos porque nós cremos. E o Senhor é Deus que preenche as lacunas do nosso coração. O Senhor é Deus que preenche o vazio da nossa alma. Por isso nós dizemos, ó Deus, que aquilo que os remédios não conseguem fazer, aquilo que os psicólogos e psiquiatras não conseguem fazer, aquilo que a medicina chega ao seu limite, ou nós, nos nossos recursos, chegamos nos nossos limites, nós sabemos que o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, nós abençoamos agora cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De tal maneira, Deus, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja ocupando este coração nessa noite. Que a viva esperança que há em nós, porque Cristo tem em vós, nos diz o apóstolo Paulo, a esperança da glória,
Que essa viva esperança esteja presente agora em cada coração, Senhor, trazendo vivacidade à nossa alma na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus.